Olá, você que nos acompanha aqui no Arena do Ranking, nessa nova edição do Arena do Ranking dos políticos. Hoje, nesta edição, teremos aqui um debate com o tema erros e acertos do governo Bolsonaro. Para esse debate, nós convidamos e recebemos o aceite para a participação de duas grandes personalidades no cenário político brasileiro. Primeiramente, o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena do Ranking, e o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, aqui no estado de São Paulo. Obrigado à presença dos senhores. Para mediar esse debate estarei eu, diretor-geral do Ranking dos Políticos, e o Alexandre Ostrowiecki, que é o fundador do Ranking dos Políticos. O nosso sistema vai ser bastante simples, dividido em dois blocos. Primeiramente, nós fazemos a pergunta ao debatedor e um debatedor responde e o outro comenta a resposta. E, no final, cada debatedor faz perguntas entre si e o outro responde e depois vem a tréplica, tá ok? 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Passo então a palavra já ao Alexandre Ostrowiecki para que já dê início a essa conversa aqui no Arena do Ranking. Deputado Kim, todo governo tem erros e acertos. Até mesmo no governo Dilma houve, por exemplo, a aprovação da delação premiada. Você reconhece acertos no governo Bolsonaro? Quais são os principais pontos que pode se elogiar? Se pode elogiar no governo Bolsonaro, primeiro agradecer aqui o convite, agradecer o Ricardo, Alexandre, Glaucio. Acho que são pouquíssimos os acertos do governo Bolsonaro. Primeiro, mesmo os acertos, eles são cheios de erro, né? Então, a reforma previdenciária que foi proposta ali no primeiro ano, você poderia ter aproveitado a reforma do governo Temer e pautado já em plenário com todas as modificações que ele quisesse, mas ele preferiu, acho, na minha avaliação, por vaidade do ministro da Economia, iniciar todo o processo novamente, o que fez com que a reforma demorasse 9 meses para ser aprovada, quando o governo já não tinha tanta força assim e ela acabou sendo mais desidratada do que o previsto inicialmente. Acho também que você teve acertos no Ministério da Agricultura. Acho que a ministra Tereza Cristina fez um bom trabalho à frente do Ministério, conduzindo o agronegócio para um dos maiores recordes de exportação e mesmo de produção nacional, e foi um dos sustentáculos da nossa economia durante a pandemia, principalmente. E também acredito que no Ministério da Saúde, você tenha tido uma boa condução, né, nos primeiros anos ali com o ministro Mandetta, principalmente no repasse na ajuda para as santas casas, também para os hospitais universitários e também com uma política de integração e de cooperação inicialmente ali no combate à pandemia, que infelizmente foi interrompida e você acabou com a coordenação do governo federal no enfrentamento a essa calamidade pública. No meio da pandemia se demitiu um ministro da Saúde que estava fazendo um bom trabalho. Então, acho que você tem acertos, mas eles de maneira nenhuma compensam o estrago que foi feito no país, na economia, principalmente no combate à corrupção e também para o próprio fortalecimento das instituições e mesmo a continuidade de uma direita em ascensão. O Bolsonaro pegou um país em que o Lula estava preso, inelegível, impopular, e está devolvendo um país em que não só ele está solto, com direitos políticos, mas com chance de vencer a eleição. Vamos aos comentários do ministro Salles. Veja, eu acho que essa é uma declaração muito partidária. Os dois ministros citados como bons únicos trabalhos, Tereza e Mandetta, são do DEM, que era o partido que pertencia ao Kim, que agora é União Brasil, fusão do DEM com o PSL. O governo fez a autonomia do Banco Central, fez a Lei de Liberdade Econômica, reduziu uma série de decretos e normas absurdas, burocráticas, que vinham atravancando, fez o marco legal do saneamento, que aliás a esquerda votou contra. Não só não fizeram o marco legal do saneamento ao longo de 20 anos, mas quando veio o marco legal do saneamento, a esquerda foi lá e votou contra. Esquerda essa, aliás, que se aliou ao MBL para derrubar o Bolsonaro. Portanto, essa visão não pode ser sectária. Nós temos aqui, talvez, erros e acertos importantes. Pode ser discutido à vontade, mas não tem comparação o governo de um PT que roubou, aparelhou, trouxe uma visão retrógrada, esquerdista, tipo Argentina, com o governo do Bolsonaro, que veio, trouxe ministros bons, trouxe gente boa, trouxe uma série de princípios. As estatais estavam sendo roubadas, inclusive por colegas desses partidos aí. Hoje dão todas lucro, os fundos de pensão dão lucro, o Banco Central é independente, ou seja, tem muita coisa positiva sendo feita. Concessões, infraestrutura, transporte, no meio ambiente mesmo, fizemos uma concessão dos parques, o projeto de carbono que foi feito, a lei de licenciamento ambiental.
que o Kim foi relator lá na Câmara, está parada hoje no Senado Federal graças ao Rodrigo Pacheco, que era até então um senador deste grupo político contra o Bolsonaro. A privatização do Correio está parada no Senado Federal. Então, muita coisa avançou, outras não puderam ser feitas. É como na vida real. Nem tudo que você quer fazer você consegue, nem tudo sai do jeito que você quer e muita coisa que você não queria fazer é obrigado a fazer pelas circunstâncias. Deputado, a sua tréplica de 1 minuto. Bom, primeiro que várias das coisas que foram citadas como questões positivas do governo Bolsonaro foram, na verdade, conquistas do Congresso Nacional, né? A autonomia do Banco Central é uma coisa que já estava em pauta em algum tempo e que nós conseguimos colocar para frente com pouquíssimo esforço do governo, mesmo eu presidi a sessão que iniciou a tramitação dessa matéria de relatoria do deputado Otto Alencar. Lei de licenciamento ambiental, você não teve nenhum interesse do governo em levar em frente. Aliás, o próprio Ministério do Meio Ambiente sequer procurou a principal pauta do Ministério dentro do Congresso Nacional para fazer ela avançar durante esses 2 anos em que eu fui relator do projeto. E você está agora a culpar o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco foi eleito com o apoio do Bolsonaro e do PT, né? E a maior parte das matérias que precisavam de maioria, como a indicação do petista Augusto Aras para a PGR, como a aprovação da PEC Kamikaze, contou com o apoio desses senadores da aliança do petismo com o bolsonarismo. Marco do saneamento, outro ponto também, uma pauta que já vinha sendo trabalhada há muito tempo pelo Congresso Nacional, foi relatada inclusive por um deputado do meu partido, Geninho Zuliani, e foi um esforço também do Congresso para aprovar essa matéria que contou com pouquíssimo apoio do governo. Vou fazer agora o exercício inverso aqui, perguntar para o ministro Salles, quais são os maiores erros? O que você pode enxergar agora em retrospecto de críticas, de grandes problemas com o governo Bolsonaro? Já coisas que foram realmente não foram no caminho que poderia ser melhorado. Quais são? No início do governo, aquele momento de que o Brasil vinha para nenhum político presta, nenhum político isso, nenhum político aquilo, eu acho que isso foi um erro, por exemplo. Você não faz política sem os políticos e, portanto, desde o início do governo poderia ter sido feita uma conversa com todos os políticos de todos os partidos para criar um avanço com o apoio do Congresso. E isso não se fez no início do governo, teve que fazer mais para frente, quando as circunstâncias, inclusive em razão da pandemia e outras coisas mais, já tinham fragilizado, de certa forma, as condições de negociação. Então, acho que esse é um ponto importante. Segundo, o governo, porque estava muito preocupado em trabalhar e entregar resultados, se descuidou muito da comunicação. Eu acho que a comunicação do governo realmente falhou. E isso é algo que precisaria ser melhorado, é algo importante que precisaria ser melhorado. Há um outro aspecto também relevante, que muita gente boa que veio para o governo para ser ministro, ou presidente de empresa, ou secretários, etc., não tinham efetivamente uma experiência pretérita em governos. Então, gente muito preparada tecnicamente, mas que não tinha tarimba de trabalhar na vida pública. Isso acaba cobrando um preço realmente. Então, há aí uma série de questões que poderiam ter sido melhoradas e, obviamente, um governo que vem para mudar os parâmetros da vida pública brasileira, ele acaba enfrentando muito mais dificuldades do que aquelas que já estão na política e já fazem parte desse establishment não enfrentam, não têm essas dificuldades. Então, esta é realmente uma dificuldade. O governo do presidente Bolsonaro é um governo que você vê, com tudo que se fala sobre corrupção e tudo mais, que o Ministério da Economia é isso, o Ministério da Educação aquilo. Quando você olha, espreme para ver o que realmente aconteceu, não teve absolutamente nada. Então, as narrativas realmente são muito diferentes da realidade. Comentários, deputado Kim? Bom, são vários erros do governo Bolsonaro. Primeiro, tentar blindar todos os políticos e parlamentares de qualquer prisão, de crime inafiançável, em que o sujeito é pego em flagrante por meio da aliança com o PT, mais uma vez, para tentar aprovar a PEC da impunidade. Depois, tentar perseguir juízes e promotores que combateram a corrupção, tentando, mais uma vez, em aliança com o PT, com a PEC da vingança, ter mais indicações políticas para o Conselho Nacional do Ministério Público. Ter nomeado o engavetador e petista Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República 2 vezes, e na segunda vez, também em aliança com o PT e com voto dos senadores petistas. Ter nomeado Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, que votou a favor dos direitos políticos e da soltura do Lula. Ter nomeado um assessor do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Então, que sujeito anti-establishment é esse que vai lá, sei lá, assistir jogo do Palmeiras junto com o Toffoli, cujo ministro é o Ciro Nogueira, réu no Petrolão, também dos governos petistas, que na Petrobras, a própria Petrobras considera uma empresa bandeira vermelha, ou seja, com alto índice de corrupção, e ainda assim ela contrata aquela empresa acusada de pagar propina para o PT. Agora, operações de gente presa na Codevasf, corrupção em mais uma estatal, corrupção também no FNDE. Bom, eu tenho acompanhado isso de perto como presidente da Comissão de Educação, ônibus escolares superfaturados,
superfaturados, que o próprio Bolsonaro defendeu a continuidade do edital, móveis escolares superfaturados, suspensão de licitação, kit de robótica de R$14 mil sendo entregues coincidentemente só em cidades do Alagoas, para crianças que não tem privada dentro da sua escola, que está com o chão sem piso, e gente do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano estudando na mesma sala e o sujeito manda kit de robótica de R$14 mil. Também a gente conseguiu suspender via representação no Tribunal de Contas da União. Então, vários os erros do governo Bolsonaro agora, uma coisa que nem o PT ousou fazer, mas votou agora com o governo Bolsonaro, a PEC Kamikaze. Suspender a lei de responsabilidade fiscal, suspender a regra de ouro, suspender o teto de gastos para promover um populismo 4 vezes maior do que a Dilma no seu primeiro mandato promoveu. Veja, essas são colocações absolutamente politizadas, por uma questão muito simples. Quem colocou o governo de joelhos e forçou uma abertura para que esses episódios todos pudessem ter espaço para eventualmente acontecer, porque muitas dessas coisas não estão provadas, foi o Rodrigo Maia, que era o grande aliado do Kim. O Rodrigo Maia, para rivalizar com o governo do presidente Bolsonaro, postergou projetos, nomeou gente contra o governo para todas as relatorias, tinha lá no Orlando Silva, no Paulinho da Força, no próprio Kim, vários parceiros, aqueles que fustigaram dia e noite nos 2 primeiros anos de governo, o governo do presidente Bolsonaro. Essa história de que o Congresso fez as coisas positivas é mentira. O Congresso está lá faz 20, 30 anos e não votou nada disso. Não votou no governo do PT, o Marco Legal do Saneamento, não votou a liberdade econômica, não votou a autonomia do Banco Central. Quem fez isso foi o esforço do governo do presidente Bolsonaro, a despeito do boicote do Rodrigo Maia e de todos aqueles que o cercavam. Certo. Entrando aqui no tema da Amazônia, que é um tema que diz diretamente aí respeito à sua gestão no meio ambiente. Até 2018, 2019, os dados do INPE apontavam que nós tínhamos aí cerca de 3 mil focos de incêndio por ano. Depois, em 2021, esse número foi para 6 mil, 5.400 por ano. A que se deve esse aumento? Isso está relacionado ao governo Bolsonaro? Olha, primeiro é uma questão pública e notória, embora a imprensa mais militante e alguns ditos acadêmicos também muito militantes escondam esse fato ou fingem que não se lembram. A Europa está queimando, os Estados Unidos da Califórnia queimou, a África queimou, a Austrália queimou. Ou seja, para todos os países do mundo que queimaram e estão queimando nesse exato momento, é sempre a história da mudança climática. No Brasil, não. No Brasil, o brasileiro que joga contra o seu próprio país diz, não, no Brasil, ao contrário dos outros países do mundo, a culpa não é da mudança climática, a culpa é dos agricultores, dos grileiros, do não sei o quê, todos aliados do presidente Bolsonaro. Isso é uma mentira. O problema de mudança climática afeta a todos, inclusive na Amazônia. Este é um dos assuntos. Segundo, é preciso lembrar que o recorde de desmatamento e queimadas foi no governo do PT. Quando a esquerda e os militantes fazem, não, o recorde, eles falam assim, nos últimos 10 anos, é por quê? É para esconder 2004 e 2005, em que os índices foram 3 vezes mais do que esse ano. 3 vezes mais. Então, assim, não há discussão sobre ser recorde ou não ser recorde. O fato é o seguinte, se nós não tivermos uma solução para a Amazônia, que leve em consideração a sua potencialidade da riqueza natural, a região mais rica do Brasil, em ouro, diamante, água, cassiterita, madeira, fauna, flora, água doce, tudo. Com a população mais pobre, 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, um território do tamanho da Europa Ocidental, porém vivem no pior índice de desenvolvimento humano. A pior saúde, a pior educação, pior transporte, pior moradia, isso é um convite à ilegalidade. Você ter 23 milhões de pessoas vivendo com o índice de o pior IDH do Brasil em cima da maior riqueza natural do planeta. Então, e do Estado brasileiro. Portanto, esta é uma equação que não fecha. Você precisa cuidar das pessoas, eles melhorarem o padrão de vida. No momento em que eles melhoram o padrão de vida com atividades que lhes deem perspectiva, naturalmente haverá uma preocupação maior com a questão ambiental. Agora, achar que miseráveis vão cuidar do meio ambiente é um equívoco. Primeiro, preciso necessariamente rebater um ponto que foi dito no tópico anterior, que eu era um grande aliado do Rodrigo Maia. Bom, eu votei em mim mesmo para a presidência da Câmara dos Deputados e quem elegeu o Rodrigo Maia com o apoio do governo de Jair Bolsonaro foi a base do governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro dizia que estava num namoro com o Rodrigo Maia e conseguiu aprovar muito das suas pautas junto com o presidente da Câmara dos Deputados, que pautava a maior parte dos projetos do governo Bolsonaro, mesmo porque era o governo que tinha maioria dentro do Congresso Nacional para aprovar essas pautas. Em relação à Amazônia, concordo que nos governos petistas a situação foi muito pior do desmatamento, tanto que essa foi a razão pela qual o Lula até demitiu e depois linchou a reputação da Marina Silva, que fez um péssimo trabalho frente ao Ministério do Meio Ambiente.
Mas, de fato, houve também uma negligência, principalmente na fiscalização e no controle e no combate ao desmatamento ilegal, né, que, diferente do que as esquerdas dizem, está completamente dissociado ao grande agronegócio brasileiro, que está regularizado. Se não tivesse regular, sequer conseguiria pegar empréstimos em bancos, que são muito mais rigorosos na pauta ambiental até do que a própria legislação, mas, de fato, você teve um problema de desaparelhamento, e aqui eu estou falando em termos físicos de infraestrutura e mesmo de pessoal, na fiscalização e no controle do desmatamento ilegal, que fez com que a gente tivesse essa péssima imagem no exterior e que o agronegócio até comemorasse quando tivesse uma troca no Ministério do Meio Ambiente e reclamasse em relação também à moratória de soja, reclamasse em relação à liberação de plantio de cana-de-açúcar em soja em lugares que sequer isso é possível tecnicamente, que fez com que a própria Associação Brasileira do Agronegócio posteriormente criticasse a gestão do meio ambiente do ministro Ricardo Salles por prejudicar o agronegócio brasileiro, mesmo o próprio Ministério da Agricultura também bastante insatisfeito com a postura e com a imagem internacional que foi passada e que gerou prejuízo ao nosso país e gerou embargos até à nossa carne bovina devido à incompetência, não só na comunicação, mas na execução das políticas públicas do MMA. Veja como o desconhecimento cobra um preço. Quem aprovou a liberação da cana no bioma amazônico foi a Tereza Cristina, como ministra da Agricultura, defendida aqui pelo Kim. Por outro lado, esse discurso retórico de que houve um desmonte ambiental é mentira. O governo Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2019, recebeu o IBAMA e o ICMBio com 50% de déficit de funcionários. Um orçamento completamente depauperado e há 8 anos não se fazia concurso público para esses órgãos. Foi o governo do presidente Bolsonaro que abriu o concurso para 700 fiscais divididos em 2 equipes, IBAMA e ICMBio. Portanto, essa narrativa de que houve um desmonte ambiental é absolutamente mentirosa. O que aconteceu, de fato, foi 12 anos de uma esquerda que não se preocupou em cuidar das pessoas, deixou os miseráveis crescerem na região da Amazônia, inclusive no Pantanal, em outros lugares, e essas pessoas simplesmente cansaram, né, de viver nessa miséria e foram procurar uma maneira de sobreviver. Então é importante ter as verdades dos fatos. Ministro Salles, um tema que ficou muito em voga aí nos últimos anos é a questão da inflação, né? Nós tivemos muitos itens da alimentação básica, subiram aí 50%, alguns, como o óleo, dobraram de valor. Enfim, algo que penalizou muito, especialmente as pessoas mais pobres da sociedade. A inflação, essa disparada nos preços, foi responsabilidade do governo Bolsonaro? Claro que não, né? O mundo inteiro, os Estados Unidos está tendo a maior inflação dos últimos 40 anos. A Europa está tendo a maior inflação dos últimos 60 anos. A Holanda saiu às ruas quebrando tudo. Nos Estados Unidos está uma rebelião social. O Brasil, evidentemente, como qualquer outro país do mundo, sofre com a escassez de alimentos, em razão da pandemia, que distorceu, inclusive, oferta e procura no mundo inteiro, a guerra da Ucrânia e da Rússia, que está desabastecendo o planeta em relação não só a alimentos, mas também em problemas de energia, né, petróleo, etc. Aliás, é graças à atuação do Bolsonaro que o Brasil continuou recebendo fertilizantes para abastecer a sua agricultura. Quando a esquerda criticou a ida do Bolsonaro à Rússia, disseram, absurdo, etc. É graças ao que o Bolsonaro fez de maneira pragmática que o Brasil continua recebendo fertilizantes. Agora, a inflação está aí, e o Brasil foi um dos que menos caiu em termos de queda do PIB, está tendo a menor taxa de desemprego formal dos últimos 10 anos. O FMI, anteontem, na semana passada, revisou o PIB do Brasil novamente para cima, ou seja, as questões econômicas que competem ao governo, todas elas estão positivas. Agora, o aumento de alimentos, fenômeno mundial, e aumento dos preços de combustíveis, também fenômeno mundial. Com relação aos combustíveis, o governo zerou os impostos, fez com que os governadores, inclusive aqueles que foram responsáveis pelo fecha tudo, fica em casa, economia a gente vê depois, embora o governo tenha feito parcelamento de impostos, Pronamp, uma série de programas, Auxílio Brasil, etc. Então, tem um problema de inflação? Sim, no mundo inteiro. O Brasil adotou medidas muito efetivas, caiu menos que os demais e está subindo mais que os demais, mas ainda assim, óbvio, enfrenta problemas. É óbvio que você tem um cenário internacional que contribui para a nossa inflação, mas também incompetência, má gestão e, em certo sentido, até mau caratismo do governo. Primeiro, você tentou ter aqui no Brasil uma taxa de juros baixada na marretada, como o governo Dilma fez, de 2%, enquanto a gente não tinha a inflação controlada. E agora a gente está com uma taxa de juros de 14%, graças à responsabilidade e competência do governo. Também você teve um aumento do nosso rombo, um aumento do nosso endividamento,
graças também ao governo Bolsonaro, que imprimiu mais dinheiro do que o governo Lula 1 e 2 somados, né? O que faz também a expansão da oferta monetária aumentar a inflação aqui no Brasil. O risco fiscal também tem aumentado graças ao gasto desenfreado do governo, principalmente agora com a PEC Kamikaze, descumprimento da regra de ouro, que nunca foi feita antes na história do país, descumprimento do teto de gastos, descumprimento também da lei de responsabilidade fiscal. Tudo isso contribui para que a gente já tenha estourado o teto. Ciro Nogueira já fez uma laje no teto, está lá tomando sol com uma piscina de plástico, e a economia absolutamente destruída, a renda média dos brasileiros caindo, né? Um índice de fome que a gente nunca teve antes na história, de 30 milhões de pessoas passando fome, e o presidente da República passando ali picanha no cartão corporativo, as Forças Armadas com superfaturamento de cerveja, de picanha, de Skol Beats, de prótese peniana de 20 centímetros, e depois respondendo para o Congresso Nacional que tinha que ser aquela prótese porque tem a ereção mais natural, de chiclete, de Viagra também, superfaturamento do dobro do preço que foi adquirido, e, enfim, outros escândalos e saques aos cofres públicos que contribuiu o orçamento secreto também, 20 bilhões de reais que a gente perdeu de capacidade de investimento, que poderia estar gerando emprego, poderia estar gerando renda, o menor índice de investimento em infraestrutura da história do país, que contribuiu para que a gente vivesse esse cenário caótico como a gente está vivendo hoje, e todo mundo sente na ponta, né? Não tem discurso que desfaça aquilo que está sendo sentido pelo cidadão na ponta, pelos empresários na ponta, pelo comércio, pelo serviço principalmente. Bom, melhor um governo de prótese e Viagra do que outros grupos que fazem com KY. Mas o fato é que o governo federal... Primeiro, essa história de 33 milhões de pessoas passando fome é mentira. Isso foi uma pesquisa manipulada para gerar uma informação falsa e que vem sendo repetido pelas pessoas para atacar o governo. Mas quem baixou os juros e depois aumentou agora foi o Banco Central, é autônomo, não é o governo. Então, quem manda no Banco Central, no governo do presidente Bolsonaro, é o Banco Central. Foi feita a autonomia do Banco Central. Por outro lado, não há a menor relação dívida-PIB dos últimos 13 anos, é essa agora. A relação dívida-PIB nunca teve tão baixa, porque o governo administrou bem as suas contas, evidentemente teve que aumentar gastos no movimento contracíclico para ajudar as pessoas, para fazer o Pronamp, que permitiu que as empresas não demitissem as pessoas, para parcelar impostos, coisas que os governos estaduais não fizeram, inclusive o de São Paulo não fez. Baixou imposto, o governo federal baixou imposto de 2 mil itens, São Paulo aumentou de 600 itens. Ou seja, custa fazer um movimento contracíclico para que a economia não vá para o vinagre. Deputado, nós estamos vendo aí uma lenta queda do desemprego desde 2015, está se falando agora pela primeira vez em um dígito. Você acha que o governo Bolsonaro mais ajudou ou mais atrapalhou nesse processo aí de queda gradual do desemprego? Mais atrapalhou que a renda média dos brasileiros no emprego formal diminuiu, né? Ou seja, o sujeito está retomando o emprego que ele perdeu anteriormente e recebendo um salário menor, né? E não tem nenhuma piadinha de, oh meu Deus, os outros governos eram, sei lá, faziam superfaturamento gay, que tem justificativa para esse problema. E para além disso, você também teve muitas reclamações do setor de comércio, do setor de indústria, do setor de serviços, da absolutamente falta de prioridade do governo em querer promover uma reforma tributária, por exemplo, que foi completamente enterrada, e o governo Paulo Guedes ficava dizendo que ia vir na semana que vem, e a semana que vem dele se tornou 2 anos para ele mandar uma parte da reforma tributária, aliás, péssima reforma, que inclusive foi votada pelas esquerdas também, dentro da Câmara dos Deputados, que acabava aumentando a carga tributária para todas as empresas do nosso país. Para além disso, enterrou também a reforma administrativa. Apresentei uma emenda de privilégio para cortar supersalários de juízes, de promotores, de deputados e senadores, mas o presidente da República, por rabo preso e por ter problemas na justiça, e a imposição de se fazer aliança com o Centrão não veio por causa da pandemia ou nada do tipo, veio porque o Queiroz foi preso e o Bolsonaro estava com medo dele também ser preso e dos filhos serem presos, porque todo mundo sabe que ele era o chefe do esquema de desvio de dinheiro, de rachadinha, que o sujeito ele não enriquece do jeito que Flávio Bolsonaro enriqueceu comprando uma mansão de 6 milhões de reais com um juro no banco, coincidentemente num banco público de Brasília, com financiamento que nenhuma outra pessoa consegue, registrando num cartório X, e de um sujeito que vendeu como laranja. Então, o enriquecimento da família Bolsonaro, os escândalos de corrupção, o superfaturamento, o gasto desenfreado, a incompetência na gestão da economia, a falta de prioridade nas reformas, fez com que a economia tivesse seus problemas como tem hoje. E para além disso, né, o governo Bolsonaro aproveitou e viveu uma boa herança do governo Temer, com o teto de gastos, com a reforma trabalhista, que gera os seus efeitos também nos avanços de negociação coletiva e de flexibilidade que tem para negociar a mão de obra e as condições de trabalho que a gente teve, né, no final do governo.
Seus comentários sobre desemprego. Essa é a visão Miriam Leitão, né? Despiorou, né? Nada pode ter melhorado, tudo despiorou, não tá. Essa estratégia não funciona. A sociedade está vendo que o governo fez tudo o que estava ao seu alcance. O governo sério, todas as estatais estão dando lucro, todos os fundos de pensão que foram saqueados, inclusive por pessoas do DEM, partido esse a que pertencia o Kim. Você está falando do governo, mas está esquecendo do DEM, que é centrão full, né? Estava envolvido em tudo quanto era maracutaia nos governos do PT e do Temer. O fato é que o governo colocou técnicos, gente séria, competente, enfrentou pela frente uma pandemia gravíssima no mundo inteiro. Aqui no Brasil fez o movimento contracíclico, que não deixou a economia cair tanto. O Brasil foi o terceiro ou quarto a cair, os outros caíram muito mais. Está subindo muito mais rápido. O aumento da carteira assinada, ou seja, o menor desemprego dos últimos 10 anos. A relação dívida-PIB, a melhor dos últimos 13 anos. Então, essa história toda aqui, não podia ter sido melhor, eventualmente até podia, mas não foi ruim. Agora, é claro, tem problemas. O mundo inteiro viveu a pandemia, problema. Guerra da Ucrânia e da Rússia, problema. Os combustíveis estão caindo, e as pessoas têm que lembrar isso, graças ao esforço do Bolsonaro, que foi lá e forçou governadores, inclusive dessa aliança do União Brasil, a terem que baixar o imposto, não queriam baixar o imposto. Então, o governo fez o seu trabalho. É difícil? É difícil, mas fez o seu trabalho. Bom, primeiro a grande diferença, né, de mim para o Bolsonaro, para o Ricardo Salles, tem completa independência para chamar os corruptos do DEM ou do União Brasil de corruptos e ter independência de votar contra o meu partido e ter independência de me posicionar como eu quero. Diferente do Bolsonaro, que fica abraçado lá com o Valdemar da Costa Neto, o bem-saleiro, dizendo que ele é um sujeito honesto, ou o Tarcísio, que fica falando que o Valdemar de hoje não é o Valdemar de ontem não é o Valdemar de hoje, que ele é um sujeito reformado, que ele aprendeu coisas novas quando ele estava preso e se ressocializou agora, né, e comandando o partido Bolsonaro, o mesmo Josemar Maranhãozinho, que é um dos principais pilares também do PL, lá sendo pego com R$1 milhão de orçamento secreto, repassado por fora, segundo as palavras dele mesmo, por vídeo, e que o Procurador-Geral da República, indicado por Bolsonaro 2 vezes, não denunciou nenhum petista, mesmo porque foi indicação também do PT, um amigo pessoal de José Dirceu. Então, é muita narrativa, é muito discurso, mas na prática é tudo para abafar a corrupção do governo. Ministro, na gestão da pandemia, qual foi, na sua visão, o principal erro do governo Bolsonaro? É atrasar a compra de vacina, muita troca no Ministério da Saúde, enfim. Qual foi o ponto? Ou negligenciar, chamar de gripezinha no início da pandemia? Qual foi um erro mais grosseiro na questão da Vários chamaram de gripezinha, inclusive o próprio Drauzio Varela, que vários ficam enaltecendo, foi o primeiro a usar, não, isso é uma gripezinha. Depois voltou atrás quando viu que a sociedade não gostou que ele falou que era gripezinha. Mas foi ele que falou, aliás, outros falaram. Eu acho que o presidente realmente, ele era contra a vacina obrigatória e ele nunca escondeu essa posição dele. Por outro lado, foi o governo Bolsonaro que pagou todas as vacinas, inclusive aquela que o Dória se vangloriava de ser a primeira vacina aqui no Brasil, a Coronavac, etc. Foi o governo federal que pagou. Então, todas as vacinas foi o governo federal que pagou. A campanha de vacinação foi super eficiente. O Brasil hoje tem um dos menores índices de Covid graças ao trabalho do governo federal. Eu não acho que o Mandetta fazia um grande trabalho. Inclusive, eu era colega dele no Ministério, naquela época, nós éramos colegas, ele ministro da Saúde e eu ministro do Meio Ambiente. E eu me lembro, a cada semana ele dizia assim, semana que vem é o pico. Aí chegava semana que vem, não, daqui a 15 dias é o pico. Não, daqui a 30 dias é o pico. Ele usou o cargo de ministro da Saúde para ficar se promovendo pessoalmente. Isso é um fato. A verdade, e sendo aqui o máximo isento possível, é que ninguém sabia nada da pandemia. O mundo inteiro mudou de posições várias vezes, a própria discussão de cloroquina, ivermectina, a OMS dizia uma coisa uma semana, depois dizia outra. Essa foi uma situação que o mundo inteiro sofreu. O Brasil sofreu também. O Brasil avançou na vacinação, o Brasil teve bastante vacina, os números caíram rapidamente quando começou o processo de vacinação. O presidente Bolsonaro, ele tem uma visão própria nesse sentido, que ele entendia e entende que a imunização, a chamada imunização de rebanho natural, faria o seu papel, como de fato fez. Hoje a gente está vendo na Ômicron, né, o resultado com essa cepa mais
mais fraca, porém mais contagiosa, que as pessoas estão tendo menos consequências da contaminação graças a uma imunização de rebanho junto com a vacina, evidentemente. Portanto, eu acho que houve muitos erros, muitos erros. Os governos estaduais roubaram loucamente o dinheiro passado pelo governo federal e tanto roubaram que os seus representantes na CPI da Covid, lá no Senado, abafaram a convocação de governadores e prefeitos justamente para não mostrar a quantidade de dinheiro que foi desviada do governo federal por governadores e prefeitos que viviam se dizendo pais da ciência e tudo mais, e não eram nada disso. Bom, primeiro, dizer que depois da agora teve uma eficiente imunização de rebanho, depois que 600 mil pessoas morreram, é muito simples, é muito fácil, né? A gente foi um dos países com a pior gestão da pandemia no mundo inteiro, com boas consequências também da demora da ação do governo também na nossa economia e, para além disso, né, o próprio governo que a todo momento o presidente da República estava em aglomerações, em todo momento ele diminuía a pandemia, em todo momento estava lá, até meio maluco lá, mostrando uma cloroquina para uma EMA, promovendo também, utilizando o Exército, as Forças Armadas para produzir isso em massa, não fiscalizou, não visitou um hospital durante a pandemia inteira, pelo contrário, sempre tentou minimizar, sempre tentou diminuir e na prática o que a gente teve foi um grande desastre, um morticínio aqui no Brasil, muito graças à incompetência e à responsabilidade de Jair Bolsonaro. Vários estudos apontam quantas vidas a gente poderia ter salvado não fosse essa responsabilidade e essa incompetência. E falar do governo federal mandou dinheiro, o governo federal bancou isso, o governo federal bancou aquilo. O governo federal não banca nada, não é uma caridade do presidente Jair Bolsonaro. É dinheiro do pagador de impostos, muito desse dinheiro roubado do estado de São Paulo, que continuou sendo saqueado durante o governo Bolsonaro. Cada R$1 que a gente manda para lá, cada R$11 que a gente manda para lá, volta R$1 e o presidente da República falando como se tivesse feito alguma caridade para algum governo, quando na verdade estava tirando dinheiro do estado de São Paulo, mandando para outros estados, fazendo populismo barato, até, sei lá, pegando um avião numa viagem que custava lá R$700 mil para inaugurar uma ponte de 360 mil. Então, o que a gente teve na pandemia foi uma irresponsabilidade, você não teve coordenação com os outros entes da federação, você não teve fiscalização do dinheiro público por parte da Controladoria Geral da União, mesmo o repasse aos estados deveria ter sido fiscalizado pelos órgãos do governo, porque, como foi dito aqui, repasse do governo federal, apesar de inicialmente a arrecadação ser dos estados e dos municípios. Então, a gente poderia ter salvado muitas vidas, a gente poderia ter uma condição econômica muito melhor, não fosse a irresponsabilidade do governo e a falta de ação. Isso mostra absoluto desconhecimento de como funciona o sistema orçamentário. No sistema orçamentário, nos casos de convênio, é o executante que faz a despesa. Não cabe à CGU fazer auditoria ou controlar o gasto, mas os estados sim. Esses deveriam ter feito o gasto correto. Inclusive São Paulo aqui, que estava na mão do DEM, né, do União Brasil, que faz parte do KIM, e que deitaram e rolaram com o dinheiro do governo federal. Prefeitura, governo do estado, deitaram e rolaram. Não é à toa que o governo do estado hoje tem um caixa gigantesco, porque gastou o dinheiro da pandemia nas suas despesas correntes e fez caixa para usar na eleição. Mas o fato é que, e precisa ficar claro isso, o governo federal fez tudo o que era necessário. E do ponto de vista dos números, claro, o número absoluto é muito triste, 600 mil pessoas, evidentemente, mas o Brasil foi o 19º país em mortes quando você compara mortes por milhão. Porque o Brasil é um país gigante. Então é óbvio que em números absolutos é grande. Mas quando você compara proporcionalmente pelo número de habitantes, o Brasil é o 19º. Então está muito longe de ter sido um dos piores países na pandemia. Não é verdade. O governo Bolsonaro se preocupou muito, sim, e foi isso que o presidente sempre disse, com a questão econômica. E hoje nós estamos vendo isso. A irresponsabilidade daqueles que abraçaram dizendo a ciência, ciência. E esqueceram a questão econômica, que as pessoas tinham que trabalhar e ter emprego. Nós estamos vendo o que está acontecendo, principalmente nos grandes centros urbanos e na nossa cidade de São Paulo. Pessoas que foram atacadas, são vítimas desse fecha tudo, fica em casa, abraça a ciência e o resto a gente vê depois, a gente está vendo tudo o que aconteceu. Aproveitar aqui, deputado Kim, a gente tocou o tema da corrupção nos estados, pandemia. Olhando a corrupção de forma mais ampla, é claro que nos governos anteriores nós tivemos uma praga endêmica de corrupção no Brasil, vide as revelações da Lava Jato, etc. Em relação ao governo Bolsonaro, na sua avaliação, estamos falando de farinha do mesmo saco? Houve uma forte redução? Estamos falando de um governo relativamente limpo de corrupção? Não, tem absolutamente nada de limpo, né? Primeiro, o orçamento secreto agora, 20 bilhões de reais e os desvios que você já tem, né, no Maranhão de deputados da base do governo Bolsonaro, que o Procurador-Geral da República não investiga e nem denuncia.
fazendo desvio absurdo a chegar, por exemplo, cidade de Pedreiras ter registrado na Secretaria de Saúde 19 extrações de dente por habitante, né? Ou seja, a cidade inteira nos números se tornou banguela com desvio de dinheiro do orçamento secreto. Ou mesmo Igarapé Grande, que bateu o recorde mundial de consultas por habitante. O recorde mundial é de 17 consultas na Coreia do Sul. Igarapé Grande está fazendo 34, né? Então a gente tem uma mini Coreia do Sul ali na saúde com dinheiro do orçamento secreto desviado, evidentemente. FNDE é a mesma coisa, né? Tá nas mãos de um sujeito que foi chefe de gabinete do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira que, aliás, se tornou, né, o ministro do governo do Bolsonaro da Casa Civil, o réu no Petrolão, um dos sujeitos que liderava o escândalo do governo petista. E, mais uma vez, o sujeito nomeou um petista para Procurador-Geral da República. Nomeou um cara do Supremo que libertou o Lula e ajudou a retomar os direitos políticos do Lula. Mais do que isso, né, a gente tem hoje estatais como a Codevasf mesmo, que tem indicações do meu partido que Jair Bolsonaro aceita e coaduna, né, escândalos de corrupção e operações da Polícia Federal, indo atrás deles e prendendo gente da base do governo Bolsonaro, né? Para além disso, a gente também, né, a luta contra o establishment e tal, o sujeito tá lá nomeando o amigo do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal, tá com o Ciro Nogueira, tá com o PL do Valdemar da Costa Neto do Mensalão. Então, todo mundo que estava no Mensalão e tá no Petrolão, agora tá no governo Bolsonaro. Vai falar que a corrupção acabou, que não tem... Antes, o discurso do Bolsonaro foi mudando, né? Primeiro, não tem corrupção. Depois, a corrupção é pequena. Depois, a corrupção é implícita. Agora ele está falando, não, se olhar direito, tem corrupção. Então, ele vai mudando de acordo com a sua conveniência e ele mesmo enriqueceu a sua família, patrimônio da família Bolsonaro durante o governo Bolsonaro avançou em 400%. Você tem um prodígio ali, que é o Jair Renan, que com menos de 18 anos de idade conseguiu ser investigado por tráfico de influência e toda a família envolvida em esquema, né? O Jair Renan deve ser colega do Renan dos Santos, aí do MBL, que também está sendo investigado por tráfico de influência e contratos aí com a FIP superfaturados. Mas a questão importante, e aí eu concordo com o Kim, qualquer deputado nomeado, etc., que tiver envolvido em escândalo de corrupção, tem que ser investigado e punido, não interessa que partido é. Quando o governo Bolsonaro foi eleito pela população brasileira e assumiu com os melhores ministros da história desse país, nós fomos para Brasília para fazer o melhor trabalho possível. E nós fomos boicotados diuturnamente pelo grupo que comandava a Câmara dos Deputados. Essa história de que o governo Bolsonaro tinha maioria na Câmara é mentira. Nós fomos chantageados, boicotados, tudo que podia ser feito. Basta ver para quem o Maia, na época, deu as maiores emendas parlamentares. O maior beneficiado à época foi Orlando Silva, do PCdoB. Né, no governo, o Paulinho da Força e tal, etc. Então, esse é o establishment, né? E a turma fez, o Maia e vários outros, fizeram esse movimento para botar o governo Bolsonaro de joelhos. Infelizmente, a sociedade elege esses deputados que estão envolvidos em escândalo, que por sua vez chantageiam o governo da vez, como chantagearam o governo do Temer, como chantagearam outros governos. A diferença é você falar, se você vai ser chantageado, né, como o governo Bolsonaro é chantageado, mas não coaduna, e aí você, de certa forma, tem que combater como está sendo combatido. Não tem nenhum caso que não esteja sendo apurado. Mesmo esse ataque que foi feito no Ministério da Educação, o FNDE, que era comandado pelo Maia, pelo Mendonça Filho, partido aí do Kim, durante muito tempo, o governo Bolsonaro falou, olha, tem que apurar, tanto que a investigação que está sendo tratada hoje foi a CGU que fez, foi o órgão do governo. Então, veja bem, é muito diferente, absolutamente diferente. Não há corrupção endêmica como havia no passado. Como o PT fez, como teve inclusive no governo do Temer, teve no governo da Dilma. É diferente você ter casos, e esses casos existem e têm que ser punidos, de você ter uma corrupção endêmica. Isso é muito diferente. A gente não tem mais uma corrupção endêmica, a gente tem uma corrupção pandêmica. E primeiro que é mentira que o Renan Santos está sendo investigado, né? A investigação já acabou, ele já foi absolvido em primeira e em segunda instância, diferente do ministro Ricardo Salles, que continua sendo investigado, a advocacia administrativa, por improbidade, diversos outros crimes ou ilícitos administrativos não que seguem... Não tem extra aí, foi feito ad hominem. Tá bem, por uma... Não, peraí. Ele também falou no MBL do Renan Santos. Não, então, vou te dar o tempo extra também para responder bem, tá bom. Não vou contar o tempo do Renan. Tá bom, perfeito. Né, então, agora o sujeito inventa mentira, precisa achar os 400 milhões que a gente lavou pelo YouTube, me diz, por favor, que a gente vai comprar o YouTube com esse dinheiro, que nem o YouTube tem esse faturamento todo, mais uma vez inventado por um promotor bolsonarista para perseguir adversários políticos do governo. Aliás, o PGR está mais preocupado em investigar um estudo que eu fiz para aprovar o licenciamento ambiental
ambiental e mostrar quantos empregos e quanto investimento seria feito, do que investigar quem usa a cota parlamentar para alugar BMW, como é o caso de deputados da base bolsonarista, ou para desviar dinheiro com gasolina, ou para desviar dinheiro com compra de aluguel de carros e etc. E por aí vai. Então, Jair Bolsonaro é sim um quadrilheiro, é um corrupto, é um vagabundo, trabalha pouco, está envolvido em escândalos de corrupção. Filho do presidente da República já me processou por dizer tudo isso, perdeu na primeira instância no cível do criminal, na primeira instância no Supremo Tribunal Federal, também foi derrotado, e qualquer um outro que quiser me processar por essas acusações, eu vou lá, levo as provas em juízo, e o sujeito só não pode ser investigado ou denunciado porque tem imunidade presidencial, porque o Procurador-Geral da República é um petista engavetador, e disso é absolutamente inefessável, porque apesar de ter repetido isso várias vezes, o ministro Ricardo Salles foi absolutamente incapaz de rebater isso ou as indicações para o Supremo Tribunal Federal, o afrouxamento de lei da improbidade administrativa, ou as várias outras alianças que a gente teve do governo com o petismo para o retrocesso no combate à corrupção. Quer fazer um comentário? Quem faz parte do Congresso é você. Só sobre os processos, depois vamos para a próxima pergunta. Quem faz parte do Congresso que aprova tudo isso são vocês, deputados. Eu não era deputado. Eu acho o seguinte, esses processos todos que falam do cara do Supremo e tudo mais, faz parte da política. Quem está lá sabe como é que é. Agora, de todo modo, não há caso. No meu caso, por exemplo, eu ganhei todos os processos. Não há absolutamente nenhum caso contra mim que prove nada. Você está falando o caso aí do Renan dos Santos, que acabou, enfim, mas houve acusação. Então, veja, é preciso ter um equilíbrio aqui para saber o seguinte, o que de fato é verdade e importa, o que é marketing. Contra o governo do presidente Bolsonaro, 90% dessas histórias é puro marketing. Tanto que você não tem um único caso que se sustentou ao longo do tempo, nenhum. Aproveitando então, ministro Salles, a próxima pergunta tem a ver com a PEC dos auxílios, ou a PEC kamikaze, já que estamos falando em marketing. PEC das bondades, vários nomes circularam por aí. Uma PEC que é feita às vésperas da eleição, que fura teto de gastos, fura a lei de ouro, que libera verbas e auxílios prestes a ter o pleito eleitoral e que tem data marcada para terminar. Estamos falando de uma PEC eleitoreira, na real, ou realmente há necessidade de tantos auxílios? Caminhoneiro, auxílio Uber, auxílio extra para o auxílio Renda Brasil? Eu acho que a resposta aí é binomial. Os auxílios são importantes, são necessários. Eles auxiliam na parte política e eleitoral? Claro que auxiliam, não pode dizer o contrário. Mas que os caminhoneiros estão sofrendo com o aumento do diesel? Não tem dúvida. Que as pessoas mais simples, com a inflação, estão vendo o seu Auxílio Brasil ser comido pela inflação e, consequentemente, precisam de um reforço? Também é verdade. Então, aqui você tem algo que é absolutamente do mundo real, pragmático. As pessoas precisam do auxílio, ele é necessário, é importante ser dado. Ele vai ajudar a popularidade do governo do presidente Bolsonaro? Vai. Assim como o Bolsa Família ajudou o do PT, assim como uma série de outras medidas ajudaram uma série de outros candidatos. A gente está vendo aqui o governo do Estado de São Paulo distribuindo cargo, verba, viatura, carro, trator, todo o dinheiro que eles não deram durante 3 anos estão dando agora. Todas as verbas que eles não gastaram estão gastando agora. Os impostos que eles aumentaram aqui no governo do Estado de São Paulo estão querendo baixar agora de novo. Quer dizer, aumentou para depois baixar. Ou seja, a política, infelizmente, tem esses movimentos. Agora, que o auxílio é necessário, que os recursos vão ajudar as pessoas que mais precisam, tudo isso é verdade. Não dá para desconectar uma coisa da outra. Vai ter resultado político o presidente Bolsonaro? Certamente vai ter. É só por causa da campanha? Acho que não. Acho que as pessoas precisam realmente desse auxílio. Se fosse algo mais planejado, com mais antecedência, seria melhor? Sim, mas a pandemia e a guerra da Ucrânia trouxeram uma série de coisas imprevisíveis ou coisas que foram aparecendo ao longo do tempo, cujas respostas têm que ser dadas também ao longo do tempo. Então aqui é preciso separar um pouquinho o que é discussão política, e ela existe, evidentemente, e o que é necessidade da população brasileira. As pessoas estão precisando da ajuda. E se a ajuda vai ajudar a imagem do governo, é uma consequência. Mas também tem a necessidade das pessoas, isso é óbvio. Bom, absolutamente nada foi dito sobre a principal consequência, né? Bom, a população está sofrendo com a inflação, com a alta de preços. O que a gente vai fazer? Imprimir dinheiro e endividar mais o país. Ah, não, mas vai só usar o superávit. Espera aí, se vai usar só o superávit, por que precisa quebrar a lei de responsabilidade fiscal? O teto eu até entendo, que o sujeito precisa fazer um gasto além da inflação. E o aumento de arrecadação que vai ser utilizado, inclusive, aumentou a arrecadação do governo de Jair Bolsonaro. Então, se não vai fazer endividamento, se é só o superávit que vai sobrar do governo, primeiro, por que precisa quebrar
a regra de ouro? Por que você precisa tomar empréstimo para pagar a despesa corrente? Por que você precisa passar o cartão de crédito do mais pobre no cheque especial para ele pagar nas futuras gerações com inflação e mesmo na virada do ano que vem? A gente viu o governo Dilma, com a PEC das bondades dela também, no final do primeiro mandato, a consequência disso no início do segundo mandato. O que o Bolsonaro está fazendo agora é 4 vezes pior. Por que você precisa quebrar a regra de ouro e tomar empréstimo para pagar a despesa corrente? Segundo, por que você precisa quebrar a lei de responsabilidade fiscal? O PT votou contra a lei de responsabilidade fiscal, votou contra o Plano Real, mas nem o PT ousou fazer isso durante os seus governos e votou agora junto com o presidente Jair Bolsonaro. Por que o caminhoneiro ou o taxista merece um auxílio quando várias outras categorias também estão sofrendo com a inflação, também estão sofrendo com a alta de preços? Evidentemente, o governo de Jair Bolsonaro está tentando jogar para a plateia, está tentando jogar para a torcida e, no final das contas, não adianta se dar um aumento de 30% no auxílio se você tem, sei lá, na cenoura uma inflação de 178%, no tomate de 100%, no chuchu de 100%. Isso, na prática, vai aumentar a inflação, vai aumentar o nosso endividamento. É muito simples, né? O dinheiro é como qualquer outro produto, né? Quanto mais oferta você tem no mercado, menos ele vale. Quanto menos vale o dinheiro, mais as coisas ficam caras e é exatamente isso que está acontecendo agora no governo de Jair Bolsonaro com a aprovação dessa PEC. Veja, o fenômeno, Kim, do aumento do preço dos alimentos é mundial. Ou o governo vai assistir esse fenômeno e simplesmente lavar as mãos e dizer não posso fazer nada, ou vai criar uma maneira de ajudar as pessoas. O governo do presidente Bolsonaro criou essa maneira. A hora que restabelecer a lei de oferta e procura de alimentos, de energia, combustíveis e tudo mais, esses preços vão naturalmente ser equacionados. Então, para situações excepcionais, o remédio tem que ser excepcional também e transitório. Por isso que ele é transitório na sua previsão. A questão do teto de gasto é uma questão simples. Existe um mecanismo que não te autoriza a gastar mais, você sabe bem disso, sem que você tenha receita para isso. Então, a forma de você aumentar a receita é contrair empréstimo, é emitir título. Não tem outro jeito. Você tem que aumentar a receita para poder aumentar o gasto. Esta é a paridade que existe na questão orçamentária, é técnica. Obviamente, o governo não quer, nunca quis. O Paulo Guedes é uma pessoa que tem total apreço pela pauta liberal. Agora, em situações excepcionais, o remédio é excepcional. Tá bem. Olha, vamos entrar agora na parte final aqui, na qual as perguntas são feitas entre vocês, e aí tem a resposta, a réplica e a tréplica, tá ok? Então, eu passaria primeiramente para o ministro Salles, para que faça a pergunta ao Kim, e aí a gente segue. Kim, em relação ao pleito agora que se avizinha, não há menor chance de terceira via, nenhum candidato tem ou terá a menor chance. A eleição é entre Bolsonaro e Lula. Você vai escolher quem e por quê? Bom, eu vou anular meu voto para quem quer que seja eleito entre o mais enfraquecido possível para o Congresso Nacional conseguir barrar suas pautas, porque os dois têm projetos corruptos e autoritários de poder. Jair Bolsonaro já provou isso, mais uma vez, indicando o petista para a Procuradoria-Geral da República, aprovando, mandando ele mesmo, né, o projeto que criou o orçamento secreto, ele mesmo brindando os parlamentares corruptos da sua base, se abraçando com o Valdemar da Costa Neto, com Ciro Nogueira dando discurso que é contra o tomar lá da cá, que acabou o tomar lá da cá do governo, e o chefe de gabinete dele é o chefe do FNDE, e o sujeito que sempre criticou o Centrão, que sempre dizia que não ia fazer aliança, que se fosse assim ia preferir não ter governabilidade, agora está com o Centrão na sua casa, né, no seu quarto, está gastando muito mais de emendas parlamentares do que o governo Temer, que já tinha batido recorde, mas pelo menos aprovou muito mais, aprovou a reforma do ensino médio, aprovou a reforma trabalhista, aprovou o teto de gastos, enfim, o PPI, que agora está sendo executado pelo governo Bolsonaro. Teve-se muito mais resultado com muito menos gasto de dinheiro público de base parlamentar. Por quê? Porque o Bolsonaro não está utilizando a sua base para aprovar reformas, como você não teve nem a administrativa nem a tributária. Ele está utilizando o seu governo, está utilizando a sua base para ele não ser preso, para ele não sair do poder, porque ele sabe que assim que ele perder a imunidade presidencial, que assim que ele perder o foro privilegiado, ele vai ser preso. Mais uma vez, por que a PEC do foro privilegiado não caminhou? O próprio governo Bolsonaro mandou os presidentes dos seus partidos, inclusive o presidente do partido do próprio presidente da República, trocar os membros da comissão para que a gente não conseguisse votar dentro da comissão especial na Câmara dos Deputados. Então, vou estar na oposição de ambos os governos. Enquanto Bolsonaro ficava fazendo campanha, usando o seu cotão, rodando o país inteiro, eu estava indo a pé até Brasília, sendo atropelado por líder do MST, estava apanhando de policial legislativo, acampando em frente ao Congresso Nacional para virar voto do impeachment, e o Bolsonaro só aparecia para estar na foto. Quando durante muito tempo batia continência para o Aldo Rebelo, chamava o Zé Dirceu de camarada, estava na base do governo Dilma, do governo Lula, e a gente fazendo enfrentamento ao petismo e ele levando os méritos.
Desculpa, isso é discurso meramente retórico. Hoje vocês estão muito mais próximos da esquerda, não é à toa que você não fez uma única crítica ao PT no seu comentário, só te criticou o Bolsonaro. A questão da maturidade política, isso é muito importante. Um lado vai governar e um dos dois lados, ao governar, você tem que, de certa forma, criar condições para que esse lado faça o melhor possível. Obviamente, se o PT ganhar e você for deputado, você vai ter que se opor às coisas ruins do PT e apoiar as coisas positivas. Da mesma forma, se opor a coisas ruins do governo Bolsonaro e apoiar as coisas positivas. O que a gente acabou vendo ao longo do tempo é que essa imaturidade política faz com que você atrapalhe a governabilidade. Aconteça exatamente o que aconteceu nos 2 primeiros anos do Bolsonaro, em que o Rodrigo Maia, com toda a sua patota, que o Kim fazia parte, se opuseram a tudo que vinha do governo, só pelo fato de fustigar o governo e colocar o governo de joelhos. Isso mostra absoluta imaturidade no tratamento da coisa pública. Tem que ter, alguém vai governar o país, e quem governar o país tem que ter o apoio nas coisas boas. Você não faz uma oposição absoluta, como foi dito aqui. Você tem que entender quais são as coisas boas, ajudar a melhorar as coisas boas e apoiar as coisas boas. E, obviamente, barrar as coisas ruins. Coisas ruins virão de qualquer lado. Você tem que tentar melhorar, barrar se for o caso, mas ter uma atitude construtiva. Enquanto houver essa posição de oposição absoluta aos governos do o Brasil não vai avançar. E é o que nós temos visto nos últimos 20 anos. O Congresso, que não é governo, faz oposição destrutiva. Faz uma oposição que é contra tudo e contra todos, e o brasileiro que pague o pato para a pessoa poder se promover. Bom, o governo de Jair Bolsonaro tem quórum até para aprovar PEC, está com o Congresso Nacional absolutamente ao selado. E, mais uma vez, quem elegeu o Rodrigo Maia foi o governo de Jair Bolsonaro, foi o apoio de Jair Bolsonaro, que inclusive pagou emendas para que Rodrigo Maia fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados. Eu votei em mim mesmo e mantive absolutamente independente. Aliás, o deputado Eduardo Bolsonaro dizia, né, que não tinha moral no Congresso, que não tinha moral na rua, que não ia aprovar mais nada sobre a gestão de Arthur Lira, que era tudo do Rodrigo Maia, quando ele esquece que a maior parte dos meus relatórios aprovados são nas comissões, que é onde o trabalho acontece e onde ele nunca aparece, porque é um deputado fantasma, né? Então, dizer que a oposição absoluta é obstruir qualquer pauta positiva, não, me fale uma pauta positiva que eu votei contra o que eu obstruí do governo de Jair Bolsonaro por ter vindo do governo de Jair Bolsonaro. Nenhuma. O que eu obstruí foram pautas horrorosas. A PEC kamikaze, PEC da vingança, PEC da impunidade, né? Afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Todas essas vezes Bolsonaro se aliou ao PT e eu trabalhei para barrar, como oposição que sou, e você também, no eventual governo Lula, contra todos os absurdos que ele vai mandar. Pergunta agora quem faz é o senhor, deputado Kim, ao ministro Salles. Salles, como é que você justifica, né, uma coisa que eu falei durante todo o debate, que você sequer citou, né, a nomeação de um petista para a Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, um ex-assessor do Toffoli e um sujeito que votou a favor dos direitos políticos e da liberação do Lula, como Bolsonaro revivendo o Lula para ser o seu antagonista na eleição, na esperança desesperada de que as pessoas comparando o PT com ele vão achar ele o menos pior? Olha, as escolhas para quem está sentado na cadeira de presidente da República são feitas dentro do mundo real. Por exemplo, o meu candidato ao Supremo Tribunal Federal, pessoa com quem eu tenho por quem eu tenho grande admiração, é o Ives Gandra da Silva Martins Filho, o Ives Gandra Filho. O meu candidato era ele, mas os nomes que se avizinhavam para o Supremo eram os nomes que foram nomeados. Aliás, é importante lembrar que a discussão para nomes do Supremo, assim como a para a PGR, no caso do Aras que você citou, só passa no Senado aqueles nomes que o Senado quer. Portanto, as escolhas que são feitas são as escolhas dentro das alternativas pragmáticas. A minha visão para a PGR, por exemplo, era o procurador Paulo Gonet, mas foi escolhido o Augusto Aras. A minha visão para o Supremo Tribunal Federal era o Ives Gandra Filho, mas foi escolhido os outros dois. Portanto, essa é uma visão do governo, o governo, do presidente, das pessoas que o cercam, que negociam, por sua vez, com o Senado Federal. Você pode escolher nomes que são os melhores, eventualmente nomes que são impecáveis, como esses que eu citei aqui, mas que você chega lá no Senado e diz, olha, esse nome aqui não passa. Então, as escolhas que o governante tem que fazer é, dentro das condições normais, né, dentro da CNTP, você escolheu um nome melhor. Essa é uma questão simples. Os nomes que a classe política, sobretudo aquela do Senado, presidido pelo Alcolumbre ou pelo Rodrigo Pacheco, ambos do seu partido, o Pacheco era, né, do seu partido, são os nomes que eles escolheram, porque se eles não escolherem esses nomes, os nomes não passam. Então, infelizmente, a política real é isso.
mais uma vez jogando a desculpa na nossa suposta política real. Então, o único nome para a Procuradoria-Geral da República que seria aprovado pelo Senado é, coincidentemente, de um petista engavetador que não denuncia, que não investiga ninguém. Os únicos nomes para o Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, sujeito que votou a favor do Lula, que o Bolsonaro endossou depois do voto do Cássio Nunes, ou um André Mendonça também, que foi assessor de Dias Toffoli. Só tinham esses nomes que seriam aprovados pelo Senado. O Bolsonaro distribuindo quádruplo de emendas parlamentares para o Senado, inclusive 200 milhões para o Davi Alcolumbre, que foi apoiado pelo governo de Jair Bolsonaro, inclusive cotado para ser ministro do governo de Jair Bolsonaro, inclusive hoje amigo pessoal de Jair Bolsonaro, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com o apoio da base de Jair Bolsonaro, assim como Rodrigo Pacheco, eleito com o apoio de Bolsonaro e eleito com o apoio do PT, só iria aceitar esse PGR e só iria aceitar esse ministro do Supremo. Precisa realmente ser muito ingênuo para acreditar numa coisa dessa. O Ricardo Salles certamente não acredita. Bom, essa é a realidade, né? Se você vê como são feitas essas discussões no âmbito do legislativo, você vai ver que os interesses que são tratados, as questões nacionais, são provavelmente a última preocupação. O que a gente vê, os bons deputados e bons senadores sempre sendo voto vencido na maioria das questões e o establishment se amarrando. Por isso que eu tenho dito, por isso que eu tenho lembrado, que os votos para o legislativo no Brasil inteiro são extremamente importantes. Não basta colocar um presidente que não é ex-presidiário, que aprovou o marco legal do saneamento, a independência do Banco Central e tudo mais. Nós temos que ter no Congresso Nacional, em ambas as casas, representantes melhores e que sejam mais efetivos, comprometidos com os resultados e que assumam efetivamente a consequência dos seus atos. Acho que essa é uma questão fundamental. Ministro Salles, a sua pergunta mais uma pergunta e aí vamos encerrar, uma de cada. Como ficou a relação do MBL com o ex-ministro Moro? Ele abandonou vocês, mudou de partido, saiu, voltou, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós essa relação Moro-MBL. Bom, o que eu conto é que ele foi absolutamente covarde e ingênuo de recuar da sua candidatura à presidência da República quando a gente precisava de alguém para quebrar a polarização entre o Lula e o Bolsonaro, recuou, depois fez uma lambança aqui no domicílio eleitoral de São Paulo, teve que retornar para o Paraná, enfim. Cometeu uma série de erros, né? Na minha avaliação, inclusive, não foi leal de não falar antes para o MBL, para o seu outro grupo político, da movimentação que faria, e agora está tentando uma cadeira ao Senado no Paraná, indo contra um dos seus principais amigos, ou ex-amigos e padrinhos políticos, que é o senador Álvaro Dias, né? De todo modo, infelizmente, né, não tem nenhuma perspectiva positiva para o nosso país, seja com Lula, seja com Bolsonaro ganhando. A PEC Kamikaze é uma política temporária. O Friedman dizia que não tem nada tão permanente do que uma política do governo temporária. Você não tenha dúvida nenhuma de que em janeiro, quem quer que assuma vai querer estender, se não tornar permanente e acabar com a lei de responsabilidade fiscal, com a regra de ouro e com o teto de gastos em 2023. Infelizmente, essa perspectiva que a gente tem e justamente por isso que eu defendo uma postura de resistência, uma postura de sobrevivência para que a direita republicana, a direita que não está envolvida em escândalos de corrupção, que de fato defende o liberalismo, esteja firme e forte dentro do Congresso Nacional e dando resultados ao contrário do que deputados bolsonaristas ou eleitos com apoio de Jair Bolsonaro fazem hoje, que é estar numa colônia de férias e, diferente de mim, de ter um trabalho de aprovar 50 relatórios, de aprovar 34 emendas, de aprovar 4 projetos de lei, inclusive sancionados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de mostrarem trabalho e parar de utilizar tanto privilégio como lotar o gabinete de 24 assessores, utilizar a cota parlamentar para alugar carro, para passar comida, para comer em churrascaria, para comer sushi, para comprar saquê, com dinheiro público e depois dizer que está preocupado com a economia, está preocupado com a população. Veja, o discurso não bate com a realidade. Vocês se juntaram a Tabata Amaral, ao Molon, ao Freixo, a toda essa turma esquerda caviar para combater o Bolsonaro. Vocês fizeram ato na Paulista com João Dória, vocês fizeram ato na Paulista com a turma do PDT, da Força Sindical, de todos esses movimentos retrógrados que têm uma visão equivocada, seja na educação, seja na economia, seja nas leis trabalhistas, tudo isso sob o pretexto de que tem que combater o Bolsonaro. Isso aí é politicagem pura. Não existe essa história de direita pura, direita impura, liberalismo puro, conservadorismo impuro.
Na política você tem que escolher um lado. O lado que essas pessoas estão não pode ser o lado de alguém que é de direita liberal conservadora. A direita liberal conservadora não se alia com Tabata Amaral, com Freixo, com todo esse pessoal, não se alia. Não há hipótese deles estarem juntos. Você pode criticar o governo Bolsonaro, pode criticar políticas públicas, mas isso não dá liberdade de você se aliar com esses grupos. Esses grupos não trazem uma visão adequada sobre cada uma dessas pautas que nós estamos tratando aqui já no programa há um bom tempo. Bom, então Jair Bolsonaro é um absoluto traidor da sua pauta, porque se aliou ao PT para eleger Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, se aliou ao PT para nomear um nome do PT para a Procuradoria-Geral da República, se aliou ao PT na PEC Kamikaze, se aliou ao PT e todos os partidos de esquerda na PEC da impunidade, se aliou ao PT e aos partidos de esquerda no afrouxamento da lei de improbidade administrativa, se aliou ao PT e todos os outros partidos de esquerda para aumentar os gastos públicos, se aliou ao PT e todos os outros partidos de esquerda para tentar aprovar a PEC da vingança e por aí vai, né? Eu vejo constantemente a reunião dos bolsonaristas, do líder do governo, às vezes até do próprio Jair Bolsonaro, com as lideranças do PT, do PCdoB, do PSB, como ele deve fazer. Agora, o presidente da República tem que se reunir com a oposição. Agora, não ficar com esse discursinho mole de que se aliaram a ele. Não, pelo amor de Deus, a gente estava numa pauta comum que o presidente da República cometeu crime e deve ser derrubado. Assim como Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ficavam pedindo para subir no nosso caminhão de som, junto com a Força Sindical, junto com o PSB, junto com o PPS, porque a gente fez uma aliança pragmática para derrubar um governo corrupto de Dilma Rousseff. Finalizando então esse bloco, o deputado Quinha, sua pergunta ao ministro Salles. Então, aproveitando o gancho da minha última resposta, perguntar o que o Salles acha da aliança do PT para tentar aprovar a PEC de impunidade, para tentar aprovar a PEC da vingança, o afrouxamento da lei de improbidade administrativa e o aumento no próprio salário de mais de milhares de militares dentro do governo de Jair Bolsonaro, no meio da pandemia, ele pagando R$60 mil para os seus ministros e mais de R$40 mil para si próprio, furando o teto constitucional de remuneração do funcionalismo público. Olha, eu acho qualquer aliança com gente de esquerda, antiliberal, que queira aumentar o tamanho do Estado, eu acho péssima, de qualquer partido e qualquer grupo. De qualquer forma, eu sempre defendi no caminhão do Movimento em Direita Brasil, que eu faço parte há 16 anos, nunca subiu nenhum sindicalista, nunca subiu nenhum esquerdista, nunca subiu ninguém com o qual a gente não se aliasse ideologicamente. Nós nunca fizemos essa aliança enquanto movimento. O movimento existe justamente para você ser intransigente nos seus princípios. É diferente, completamente diferente das alianças que governos fazem, porque precisam aprovar uma pauta no Congresso, porque pautas vão ser aprovadas de qualquer jeito, com ou sem aliança. Ora, eu não sou responsável, e aí falo com absoluta tranquilidade, por nenhuma dessas situações que o King escreveu. Eu tenho uma história coerente, em defesa do liberalismo econômico, uma postura de direita conservadora há 16 anos. O movimento em Direita Brasil existe desta forma coerente há 16 anos. No nosso caminhão, no nosso grupo político do Em Direita Brasil, jamais ninguém subiu que não tivesse os nossos valores, as nossas posições. O governo fez essas alianças, faz alianças como outros governos fizeram, porque efetivamente o mundo legislativo assim o exige. E com relação a salários de ministros, Kim, é importante lembrar que esses números citados aí podem talvez se referir aos militares. Aos ministros civis, não. O meu salário como ministro foi do primeiro ao último dia R$22 mil, nada mais. E, portanto, muita gente, como eu, como Paulo Guedes, como vários outros ministros, vão para a vida pública sacrificar a sua família, o seu trabalho, a sua profissão, ficar longe de casa em prol de algo que a gente acredita. E nem sempre, infelizmente, aí eu digo infelizmente com toda tranquilidade, infelizmente as coisas não acontecem na vida pública, né, de forma pragmática, do jeito que a gente quer. As coisas acontecem daquele jeito e aí você tem uma visão que é ou você sai da vida pública ou você enfrenta, mas enfrenta de maneira responsável, construindo, tentando colaborar, tentando fazer as coisas melhorarem, sem transigir e sem passar pano para ninguém. Bom, então a gente não teve absolutamente nenhuma resposta sobre o mérito e o apoio de Jair Bolsonaro à pauta da PEC da impunidade, à pauta da PEC da vingança, ao afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Não falei em nenhum momento que o Ricardo Salles tinha participação em todas essas pautas. Diz que o grande aliado dele, inclusive está fazendo camisetinha junto, apoiou e patrocinou todas essas pautas. E claro, em Direita Brasil, é engraçado que ele fala muito de política real, de pragmatismo. É claro que em Direita Brasil não deixou nenhuma dessas lideranças políticas subir no caminhão do som, porque não teve absolutamente nenhuma relevância para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Né? Do que dependesse desse tipo de movimento, a Dilma estava aí até hoje. Né? Então, o pragmatismo político e a aliança para derrubar a Dilma Rousseff
passou por vários espectros políticos e por vários partidos que estiveram, sim, no nosso caminhão do som, porque senão a Dilma estava aí até hoje, senão hoje o Lula poderia ser presidente da República, né? Se a gente tivesse esse movimento tal de shortinho, de sapatênis, que não deixa os políticos de outros espectros políticos subir no caminhão do som, e na hora de querer o poder, aceita até ser secretário-geral do Alckmin, né? Que agora é vice do Lula. Enfim, uma tragédia que a gente está vivendo, uma absoluta incoerência com os princípios conservadores, com os princípios da direita, e que estão maculados agora, infelizmente, graças a Jair Bolsonaro e suas alianças. Veja, quem pôs o Dória no caminhão foram vocês. E no nosso caminhão, com muito orgulho, estava aqui o Alexandre Ostroviec, do Ranking dos Políticos, que fez, inclusive, naquela época, junto com o Renato Feder, várias manifestações conosco no Endireita Brasil. O Endireita Brasil é um movimento de gente séria, gente preparada, gente de todos os setores da economia, empresários, fazendeiros, etc. No nosso movimento não sobe esse tipo de gente, nunca subiu. E quando vocês ainda estavam nas fraldas, a gente já estava nas ruas com o Endireita Brasil. São 16 anos de trabalho coerente, etc. Talvez a gente não tenha crescido em número de pessoas justamente para não se misturar com um monte de gente que não presta. A participação no governo, ela tem que ser pragmática mesmo. Eu fui secretário do Alckmin, fui secretário de Meio Ambiente no governo do Alckmin, não me arrependo em nada. Tenho, ao contrário, muito orgulho de ter servido ao meu estado de São Paulo, que é de onde é a minha família, muitas gerações. Esse é o meu estado, é por aqui que eu trabalho. E eu fui um secretário, tanto particular quanto secretário de Meio Ambiente, que defendia os nossos princípios, liberal, conservador, defesa da iniciativa privada, defesa da propriedade privada, defesa da agricultura, defesa dos empresários, dos pequenos pecuaristas, de todos, as pessoas que trabalham no Brasil. Hoje a grande briga no Brasil, infelizmente, não se dá no aspecto ideológico apenas, se dá entre os cidadãos de bem e a picaretagem, entre o bem e o mal, entre aqueles que querem as pautas de droga, contra as armas, de tudo quanto é bandalheira que destrói a família e destrói as coisas. Nós não, nós temos uma pauta coerente, um grupo que se manteve sempre igual e que trabalhou nessa linha. Tá bem. Vamos então às considerações finais. Agradeço aí a participação dos senhores. 2 minutos para as considerações finais. Passo primeiro ao deputado Kim. Primeiro, agradecer o debate, agradecer o Ricardo, Glaucio, Alexandre pelo convite, né? Acho que é muito esclarecedor você mostrar para as pessoas o quanto o bolsonarismo cega as pessoas e quanto ele é feito de fanatismo e como ele é feito de torcida política, né? Quando você quer falar sobre alianças espúrias para promover pautas ruins, porque uma coisa é você fazer uma aliança com uma pessoa que você não concorda para promover uma pauta que é boa para o país. Outra coisa é você fazer uma aliança, seja para não ser preso, seja para você promover PEC kamikaze, PEC da vingança, PEC da impunidade, afrouxamento de lei de improbidade administrativa. E aí, a aliança pela política real. Agora, na hora de derrubar a Dilma, não. Vamos manter os nossos princípios, a nossa ideologia para a Dilma continuar no poder, né? Então, justamente, é o pragmatismo quando interessa para levar as pautas de retrocesso ao combate à corrupção e o idealismo quando não interessa, quando, na verdade, você quer derrubar um governo por ser corrupto, por ser autoritário. Não, mas aí não, vamos só juntar aqui no nosso clubinho que a gente está limpinho, né? Então, a gente precisa de gente no Congresso Nacional com coragem, a gente precisa de gente no Congresso Nacional com fibra moral para fazer resistência, seja a qual governo que mande pautas corruptas e autoritárias para o Congresso Nacional. Não gente que molda o seu discurso de acordo com as conveniências, de acordo com o sujeito que está no poder e busca se agarrar desesperadamente a uma figura que tem uma popularidade maior para ver se ele puxa algum voto dessa figura. Então, é bom esclarecer no debate todas as pautas, todos os pontos cruciais do governo Bolsonaro, seja o petista na PGR, seja o sujeito que votou a favor do Lula no Supremo, seja o André Mendonça, assessor do Dias Toffoli, sendo indicado, e as pautas do Congresso Nacional péssimas também promovidas pelo governo, seja o aumento para ele próprio, para os militares promovidos também pelo governo de Jair Bolsonaro, seja o gasto recorde no cartão corporativo, seja ele proteger a Dilma com seu sigilo no cartão corporativo, que o Bolsonaro não topa abrir. Por alguma razão, ele está protegendo os gastos do cartão corporativo da Dilma. E está passando churrasqueira, está passando comida dentro do avião, dentro do seu cartão, e nada disso é respondido. Nessas horas você vê um sapo ensaboado, né? Veja, um prazer enorme estar aqui no Ranking dos Políticos, esse movimento sério, composto por gente séria, que faz um trabalho sério e que abre para o debate com várias ideias, vários grupos. O deputado Kim representa um grupo importante na política, que é o MBL. Nós, do Endireita Brasil, temos uma postura também antiga, histórica, 16 anos, coerentes e firmes na mesma linha. Eu acho que o Brasil está diante, talvez, do seu maior desafio das últimas décadas, que é a escolha entre o retrocesso, a corrupção, o aparelhamento, a vergonha que é representada pelo PT, pelo Lula e que todos que o cercam. Aqui não se trata de simplesmente dizer, tudo é o Lula. Não, é que o mal
O que há de ruim no Brasil, o que há de corrupção, as coisas mais graves, estão hoje personificadas na candidatura do ex-presidente Lula. E, portanto, esse discurso nem, ao invés de reconhecer que há uma alternativa ao Lula, essa alternativa ao Bolsonaro, e essa alternativa sendo o Bolsonaro, ela pode ser melhorada, ela pode ser apoiada, ela pode ser corrigida naquilo eventualmente que tem errado, mas ela é indubitavelmente muito melhor do que o lado do PT, o lado vermelho que destruiu o nosso país. Portanto, essa é talvez a posição de maturidade, bom senso, equilíbrio, é você saber ver que há um lado muito pior do que o outro, um lado muito mais nocivo, muito mais pernicioso para a sociedade brasileira sob quaisquer aspectos. E, consequentemente, quem tem compromisso com o futuro e não só com o palanque, tem que escolher um lado. Essa visão do nem, ela não é boa. Ela não vai trazer resultados. Ela tem que ser, ou você vai ajudar o PT, e ajudar o PT significa ou não só votar no PT, como pregar essa história de voto de protesto, voto nulo, voto seja lá do que for, não gosto de política. Aliás, em geral, quem fala não gosta de política é de esquerda, só está escondendo que é de esquerda. Aqui tem uma outra opção, direita, liberal, conservadora, que tem no presidente Bolsonaro a única alternativa viável. E é, portanto, esse caminho que tranquilamente eu me coloco para defender. Muito obrigado, ministro Salles, deputado Kim, pela presença aqui. Ficamos muito felizes de ter dois grandes nomes da política nacional aqui com a gente, abrindo para o debate de ideias e trazendo esse tema tão importante que é a avaliação sobre o governo federal. Se você que está nos acompanhando até aqui, fica o seguinte recado: independentemente da conclusão do debate, se você é mais pró-governo Bolsonaro ou mais anti-governo Bolsonaro, uma grande mensagem a gente quer que fique. O Congresso Nacional, a primazia, a força, a importância central do Congresso Nacional na nossa República. Se o presidente que for eleito é aquele que você apoiou, ele precisa de um bom Congresso para fazer andar os seus projetos. E se o presidente é o contrário do que você apoiou, ou talvez no caso do Kim, nenhum dos dois, um Congresso forte, com deputados, senadores de reputação ilibada, com uma atuação excelente, é a coisa mais importante, a única forma de barrar um mau presidente no nosso país. Então, pense bem, consulte o ranking dos políticos no politicos.org.br, que o nosso projeto apresenta as opções, avalia de forma objetiva os deputados e senadores e entre as opções que estão agora sentadas nas cadeiras em Brasília e as novas opções, essa é a escolha mais importante dos próximos 4 anos. Muito bem, é importante essa observação, Alexandre, que realmente, por meio do politicos.org.br, nós podemos efetivamente eleger um Congresso cada vez melhor, vendo lá claramente quem é o melhor, quem são os bons parlamentares, né? E quem são os parlamentares que não merecem continuar na cadeira. Então, muito importante essa observação. Agradeço muito aí ao ministro Salles pela presença, ao deputado Kim, e tenho certeza que com debates como esse a gente vai construir um país aí cada vez melhor, cada vez na direção certa. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.